Olá, eu sou o Rogério e esse é o Sem Tempo contando as melhores histórias. E hoje trazer para vocês aqui relatos assustadores, relatos daqueles que a gente gosta muito porque são lendas do folclore fazendo alguém passar cagaço. E bom, hoje eu vou contar a experiência do Fernando, que foi uma pessoa com quem eu conheci em uma das minhas viagens de trabalho, que em uma situação ele viu algo que eu acredito que era a procissão das almas, e eu vou explicar aqui para vocês por quê. E em outra experiência, também trabalhando ali num lugar isolado, ele precisou resgatar o seu cachorrinho ali, que é o único amigo de trabalho que ele tinha ali no momento, que estava sendo atacado pelo caipora. Se você ainda não é inscrito aqui no Sem Tempo, se inscreva. Uma coisa que eu sempre falo, 65, 63% das pessoas que acompanham o Sem Tempo não são inscritos. E são pessoas que eu sei que estão sempre por aqui, mas muitas das vezes assistem pela TV, ou assistem assim e acreditam que estão inscritos, mas não estão inscritos, então eu reforço. Dá uma olhadinha aí, vê se você está inscrito. E se você é uma pessoa que está sempre por aqui, dá essa moral para ajudar o canal a crescer. Tô com uma campanha para quando bater a meta aí dos 5 mil inscritos, que tá pertinho, 500 pessoas a gente já bate. Eu vou sortear um copinho clássico aqui do canal, que é a nossa marca, tá aqui com o meu cafezinho hoje aqui. Mas você vai poder beber uma gelada, um suco, enfim, esse copo americano, o Lagoinha, o Tulipa, é a marca registrada do brasileiro, assim como as nossas lendas do folclore. Ativa o sininho, porque na semana que vem já tem novidades. Na semana que vem eu vou trazer os relatos de uma maneira um pouco mais estruturada, que é uma coisa que eu já venho comentando desde o final do ano passado com o pessoal que acompanha o Sem Tempo, que a minha ideia agora é organizar um pouco mais as histórias aqui do canal, para ficar mais fácil para as pessoas que gostam de acompanhar e também para ficar mais fácil de segmentar as histórias, enfim, e organizar elas de uma maneira assim que a gente possa explorar elas de maneiras diferentes no futuro. E isso daí eu vou contar para vocês só daqui a um ano, tá? E bom, semana que vem eu quero já começar com as playlists regionais, aonde eu vou fazer um vídeo focado mais em lendas do folclore mesmo. Vai ser um vídeo bem parecido com contação de causos do interior, igual vou fazer aqui hoje. E aí cada semana vai ter um vídeo de relatos regionais e eu vou separar pelas regiões do Brasil. Então uma semana eu vou trazer relatos regionais do Sul, outra semana eu vou trazer relatos regionais do Norte, depois Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste. Não vai ter uma ordem fixa. Isso que eu falei é só para dar um exemplo para vocês, tá? Também vou começar a segmentar, igual eu já estou fazendo aqui, vocês já podem entrar lá na playlist e ver os relatos Arquivo X. São relatos mais voltados assim para teorias da conspiração, teorias fascinantes, muita ufologia e falar também um pouco sobre coisas estranhas que muitas das vezes estão relacionadas ali com sociedades secretas, governo, essas coisas assim que vão mais pro lado da ficção. E alternando, porque a minha ideia é 3 vídeos por semana no meio da semana, terça, quarta e quinta. Então vai ser um dia relatos regionais, vai ser outro dia relatos Arquivo X, e aí alternando relatos dos inscritos. Preciso muito que vocês me enviem mais histórias, eu ainda tô com muito pouca história, então se eu fosse gravar hoje, acho que daria só 2 vídeos, e eu já quero gravar pelo menos uns 4 vídeos para garantir 2 meses, né? E tá aqui, aparecendo um e-mail para você enviar suas histórias, tem a regrinha também na descrição, mas basicamente é só você me autorizar a contar o seu relato aqui, e eu vou trazer ele aqui, vai ser um prazer contar a sua história, porque eu sei que muita gente que acompanha o canal tem histórias fascinantes. E alternando eu vou ter os relatos tradicionais, que são os relatos comuns, os relatos que são um pouco de tudo, as coletâneas, as histórias malucas, que é mais ou menos o que eu já faço hoje, que é a playlist que já existe hoje, que é só relatos. Então essa vai ser a estrutura do canal na próxima semana. 3 vídeos por semana, terça, quarta e quinta, relatos regionais, relatos Arquivo X e alternando os relatos gerais e os relatos dos inscritos, tá? Além disso, tem algumas surpresas para vocês. Eu vou voltar com a playlist aí com os convidados, que é tanto a playlist de prosa, onde a gente tem uma conversa mais assim, a pessoa fala o que ela quiser ali e tudo mais. E também tem os causos, que daí é onde os meus convidados contam histórias mais fascinantes, mais os seus relatos, as suas experiências aqui. E com a exploração, que é o antigo Lugares e Lendas, que eu já tenho 1 ou 2 vídeos aqui no canal, onde eu vou visitar alguns lugares com histórias interessantes para contar aqui. Para não perder tudo isso, se inscreva, curta e comenta. Os recados estão dados, bora para os relatos.
bagulho, cara. Sumiram, velho. Como é que sumiu, velho? Como é que sumiu daquele jeito? Ô, louco. Sumiram, cara. Ó. Tá vendo a câmera dele? Tá pra cá, velho. Ó. Bom, pessoal, em uma das minhas viagens para Minas Gerais a trabalho, isso há uns 3 ou 4 anos atrás, eu conheci o Fernando. O Fernando, ele não é de Minas, ele é do interior de São Paulo, de Capão Bonito, uma cidade que é bem próxima da minha cidade natal, que é Itapeva. E ele trabalhava em Minas Gerais e tinha família em Minas Gerais, acho que a esposa dele era mineira, coisa do tipo assim. Alguém muito próximo a ele era de Minas Gerais e ele foi morar lá. E apoio totalmente a decisão dele porque Minas é bom demais. E o Fernando, o trabalho dele era abrir poços artesanais, sabe, para chácaras, sítios, regiões afastadas onde não chega a água encanada, né, onde não tem empresas de saneamento, e ele também fazia fossas, fazia açudes, esse tipo de coisa pelo maquinário. Ele trabalhou durante muito tempo em uma cooperativa, uma empresa grande aí de florestal, agronegócio, algo assim, então ele ganhou essa expertise de trabalhar com maquinário, retroescavadeira, perfuradora, entre outras coisas, e ele conseguiu um investimentozinho e abriu a empresa dele lá em Minas Gerais. E o trabalho dele basicamente era esse, tipo, ele gostava de pegar os trabalhos um pouco mais complexos, sabe, porque era um sítio mais afastado, uma fazenda com muita obra, ou coisa do tipo, porque geralmente era o trabalho mais ali com uma remuneração melhor e o trabalho mais estável para ele do que ele ficar de pinga em pinga abrindo posto artesanal em chácara, em coisa da cidade. Então ele me contou ali que viajava a região inteira ali de Confins, Sete Lagoas, enfim, ele andava. E é claro que a nossa amizade veio porque ele viu que o meu sotaque não era sotaque de Minas. Aí ele falou, você é de São Paulo? Eu falei, sou lá moro em São Paulo e tudo mais, mas sou de uma cidadezinha chamada Itapeva. Ele, rapaz, sou de Capão Bonito. E aí a gente já fez amizade ali, e sempre que eu tava por lá, a gente se encontrava quando dava ali, quando ele não tava aí pra esses fim de mundo abrindo poço e fazendo buraco na terra, igual eu zoava ele, né? Sempre brincava, e aí, Tatuco, como é que tá, né? O Fernando me contou 2 histórias que são incríveis para contar aqui para vocês. E assim, eu quero, a partir de semana que vem, que eu vou ter mais estruturadinho aqui, os vídeos, os relatos e tudo mais, eu quero voltar a fazer igual eu fazia antes, porque eu tenho um vídeo aqui de procissão das almas, eu tenho um vídeo assim de uma história que uma pessoa também viu, pessoas andando com velas à noite na rua e tudo mais, além de muitas e muitas outras histórias que eu já contei aqui, e no começo eu consegui explicar um pouco mais. Hoje eu estou contando mais relato, mas segmentando com essa estruturazinha que eu vou começar na próxima semana, vai ser mais fácil de explicar para vocês. E aí, dando todo esse contexto para vocês entenderem por que eu estou falando assim, porque a história começa assim. O Fernando pegou um trabalho, e eu não sei direito a cidadezinha que ele tava, o bairro que ele tava, enfim. E era afastado pra caramba ali da cidade que ele morava mesmo, assim, de uma área urbana mais acomodada. Ele falou que era coisa de 1h15, 1h20 de carro. Não era um lugar assim com muitos quilômetros afastado da cidade, mas era uma distância considerável, com a estradazinha de terra, morro, vale e tudo, o que dificultava um pouco o percurso. E ele levou o maquinário dele para lá e tudo mais, e assim, arrumou tudo. Era um lugar que foi uma fazenda que foi dividida em sítios, né? Então ele estava meio que num platô, e tudo que tinha nesse lugar era uma casa de ração, onde ficavam umas coisas ali do pessoal que antigamente cuidava de gado ali e tudo mais, e uma casinha muito simples de madeira, que era uma casinha que as pessoas usavam para quando estava trabalhando ali e para guardar as coisas. Não tinha uma casa estruturada. A pessoa que comprou ali ia reformar toda essa estrutura para montar um sítio e tocar algum negócio ali, enfim. E aí contratou ele para ir lá e abrir um poço, porque não tinha água direito, não tinha nada lá. Levou maquinário, começou e tudo mais, e ele quis adiantar o trabalho dele. O próprio contratante dele, o senhor que contratou ele, falou, não, meu, Semana Santa, fica com a sua família, não vai para esses fins de mundo assim sozinho, os mais velhos falam que não traz sorte, né? Que tem muita
coisa esquisita que acontece nesses matos aí, além de, né, é estranho, né? Só que o Fernando, pensando ali na logística do trabalho dele, pensando no dia a dia dele, quis ir para adiantar. E ele foi numa quarta ou quinta-feira, levou o maquinário e tudo mais, e começou a fazer a obra na Sexta-feira Santa. Então, quando era Sexta-feira Santa ali, enfim, o feriado da Paixão, né, se eu não me engano, ele começou a mexer com as coisas, a escavar, organizar, fazer lá a rotina dele. E ele foi o dia inteiro trabalhando, o dia inteiro lá, já sabia mais ou menos o que ia dar para fazer naquele dia, o que ele ia poder fazer no dia seguinte, enfim. Passou o dia todo trabalhando, chegou à noite, foi descansar. Entrou nessa casinha, muito simples, tudo mais lá, acendeu o fogão a lenha, né, aquela coisa bem rural mesmo, começou a passar uma água para fazer o cafezinho dele, já esquentou ali, colocou a comida para cozinhar, enfim, foi. E tudo bem, né? E isso já era 8, 9 horas da noite. Ele foi jantar, já era 10 horas. E tudo tranquilo, terminou de jantar, escutando um radinho a pilha lá, coisa do tipo. Veio já uma coisa estranha que ele já achou que não era comum, porque ele estava num lugar muito isolado. O vizinho mais perto era coisa de 15 minutos de carro. E além disso ele estava num platô, então era morro para um lado e mato para outro lado. E ele escutou barulho de pessoas cantando. Aquilo, né, chamou a atenção dele, ele ficou um pouco preocupado do que poderia ser e tal. Saiu para fora para ver aquele escuro. Só dava para ver assim a copa das árvores assim, dá para ver aquele sol estrelado. E saiu, escutou pessoas cantando, parecia músicas religiosas, mas olhou para tudo quanto era lado e não viu ninguém. Aí ele falou, pô, que é isso, né? E o Fernando não era um cara religioso, nem nada do tipo, né? Aí ele voltou para casa, lavou as louças ali, guardou as coisas e foi se ajeitar para dormir. De madrugada, quando já eram umas 2h30 da madrugada, segundo ele acordou de novo com pessoas conversando. Assim, estava distante, mas o suficiente para ele escutar. Ele ficou muito preocupado com o maquinário dele, com pessoas fazendo maldade, com pessoas que pudessem, né, fazer algo de errado com ele. Então ele saiu de casa, foi olhar tudo ali, olhou o maquinário dele que estava bem encostado na casa, não tinha ninguém por perto e o barulho das pessoas parou. Mesmo assim, ele foi até alguns metros para frente da casa, onde ele já conseguia enxergar um pouco mais a estradinha de terra que levava até ali onde ele estava, e depois essa estradinha continuava para frente, e já dava para ele ter uma visão um pouco mais aberta ali. E naquele momento, estava mais assim, a lua estava bem lá em cima, segundo ele, estava bem mais claro do que o outro momento que ele saiu para fora, e ele, tá claro, tá tranquilo, vou olhar um pouco mais. E aí ele desceu, sentido o lugar ali onde ele estava fazendo o buraco, né, que era um pouco mais pro lado da mata. E quando ele chegou bem próximo da mata, ele viu pessoas andando, saindo da mata em direção à estrada e subindo, sabe, indo embora pro morro, para a colina para frente. Ele viu pelo menos umas 6 pessoas passando com velhinha na mão, toda vestida de branco, indo embora. E aquilo lá ele falou que, tipo assim, não foi autoproteção de vou me esconder para ninguém me ver. Ele simplesmente travou. E do jeito que ele travou, ele ficou quietinho no canto olhando. Porque assim não passava nada. Ele ficou gelado. Aí ele falou que aquela situação ali durou uns 5 minutos, porque, tipo, tinha 3, 4 pessoas indo embora, depois veio mais uma, depois mais uma, e depois de um bom tempo mais uma. E ele escutava um barulhinho de pessoas falando e cantando baixinho e ia. Quando a última pessoa passou, ele deu aquela destravada, ele se conformou com a situação, ele foi até a beira ali do portãozinho ali na estrada que da frente da casa e olhou para o horizonte assim para tentar ver essas pessoas, mas não tinha ninguém, já não estava mais nada. Então ele viu aí essas 6, 7 pessoas andando com essas velas na mão, todas vestidas de branco, que saíam do meio do mato, iam para a estradinha e sumiram. Simplesmente isso. Ele voltou para casa, se trancou lá, ficou quietinho na dele, mandou uma mensagem ali para
companheiro de trabalho dele ali, uma pessoa que às vezes ajudava ele e tal, contando o que tinha acontecido. Não falou nada para a família dele não achar que ele estava meio maluco, não se preocupar, enfim, coisa do tipo. E foi isso. Aí, beleza, no outro dia ele trabalhou normal, aí ele levantou, foi olhar tudo, entrou no meio do mato para ver se de repente essas pessoas estavam fazendo alguma coisa ali, né? Se era alguma, sei lá, se tinha alguma trilha, algum caminho que levava para algum lugar ou outro, mas simplesmente nada. Ele falou que até tinha sinais de por onde pessoas poderiam passar ali, mas não era exatamente uma trilha. Não dava para dizer que era algo assim, um caminho, uma passagem. Ele pegou, trabalhou normal ali durante o sábado, pegou o carro dele, foi até ali o comércio mais próximo de onde ele morava, um botequinho, ele falou, e conversou com o pessoal. E todo mundo falou para ele, ninguém mora para aquelas bandas. Aquele lugar que você tá é o último lugar que tem uma estrutura, que estão fazendo casa. Depois é só mato e estrada até chegar na outra cidade, que era mais meia hora para frente. E ele falou, puta, que é isso, né? Aí depois de muito tempo conversando com outras pessoas, inclusive quando ele conversou comigo, a gente chegou a essa conclusão, né? Que como era Sexta-feira Santa, e a lenda diz, né, que na Sexta-feira Santa almas que por algum motivo têm alguma pendência no nosso plano, que tem alguma coisa assim mal resolvida, saem para andar e elas saem com vela na mão, todas vestidas de branco, e se você encontrar com uma delas e ela te der a vela e essa vela depois de um tempo apagar ou você perder essa vela, dizem que você pode virar uma dessas almas, que elas vêm te buscar. E dizem que se nada acontecer, se passar um tempo ali e nada acontecer, você não perder a vela e nada do tipo, aquela vela vai virar um pedacinho de osso. E aí você tem que levar ela para o cemitério, porque senão a quem te entregou a vela vem buscar depois. Basicamente isso, é o que a lenda diz da procissão das almas. Como eu comentei, eu tenho outras histórias aqui no canal, vou tentar colocar aqui no card, vai aparecer para vocês ou vai estar na descrição para vocês assistirem de outra época do canal, tá? Então o vídeo é um pouco diferente para quem for assistir. Passou-se mais um tempo e tal, conversando lá com o Fernando, um dia a gente combinou lá de comer um tropeiro lá, e aí a gente tava trocando uma ideia e eu falei pra ele, pô, além dessa experiência sua aí com a procissão das almas, que mais que você já viu? Ele falou, eu tenho certeza que o Caipora tentou matar meu cachorro. Aí eu falei, porra, isso é uma história boa, hein, conta aí. Aí ele falou que durante um bom tempo, ele ia trabalhar com um vira-latinha que ele tinha, um cachorrinho que ele tinha, para fazer companhia mesmo para ele ali, para latir caso visse algum bicho, visse algum movimento, enfim, não era nem um cachorro grande desses de proteção e também não era um cachorro treinado nem nada do tipo, era só um companheirinho ali que servia de alarme, segundo ele, um cachorrinho que entregaram para a esposa dele um dia lá e eles ficaram com um cachorro, adotaram um cachorro. E ele já vivia essa rotina, né? Já morava em Minas Gerais, já trabalhava ali com abrindo poço, fazendo fossa, cavando açude e essa coisa do tipo. E num desses lugares assim, não tão isolado quanto o primeiro lugar, segundo ele, um lugar já mais acessível e tudo, só que assim, era uma fazenda sinistra, segundo ele, era uma fazenda assim dos tempos aí da escravidão, dos tempos aí de café. Era ao mesmo tempo uma fazenda bonita, com aqueles casarões e tudo mais, só que era um ambiente pesado, sinistro. E aí ele foi para lá, ele tinha que refazer um buraco de fossa que tinha. E assim, moravam pessoas lá, a fazenda, o sítio funcionava normalmente, só que ele pegou um dia que estava ermo, que estava tranquilo, que estava parada a fazenda, sabe? O pessoal não estava com nenhuma rotina mais pesada, não tinha ninguém para cima e para baixo ali, estava só ele e o cachorrinho dele. E essa fazenda, segundo ele, era toda rodeada por uma mata grande ali que ia embora. E isso, esse era o cenário onde ele estava. Trabalhando lá, fazendo buraco e tudo mais, o cachorro dele começou a latir e não estava por perto. Aí ele falou, pô, esse cachorro encanou, né? Aí desceu da máquina, foi olhar tudo, né? Aí desligou o motor da máquina, aí dava para escutar melhor. Escutou o cachorro latindo e foi andando. Foi quando ele entrou no meio do mato e indo atrás do cachorro dele. Chegando lá, o cachorro dele estava latindo muito para um lugar assim onde estava uma mata mais fechada, estava aquele monte de galho, aquela coisa mais assim que você não conseguia ver.
E ele só viu que o cachorro dele tomou uma pedrada. Ele falou, oxe, que é isso? Tem alguém ali, né? Aí ele chamou o cachorro dele, brigou com o cachorro dele, pegou um pedaço de pau e foi lá. E seja lá o que era, naquele primeiro momento, correu no meio do mato. E o cachorro ficou louco com aquilo, né? E o cachorro entrou, né? Porque cachorro no instinto vai atrás. Aí ele falou, pelo amor de Deus, que esse cachorro tá tentando pegar? Aí ele foi atrás do cachorro, entrou no meio da mata, aquela mata fechada. Ele falou, não é possível, esse cachorro tá me dando essa dor de cabeça agora. Até que o cachorro chorou de dor. Quando o cachorro chorou de dor, ele deu aquela desesperada e acelerou, porque ele falou, pronto, isso é um bicho que tá matando meu cachorro. Ele correu. E a hora que ele chegou onde o cachorro dele estava, ele viu o que ele descreveu como um anão, né? Um homem muito pequeno, assim, sabe? Estatura bem pequena, com a pele bem avermelhada, assim, um cabelo bem cor de fogo, segundo ele, todo espetado, assim. E ele entrou em choque, não sabia se aquilo era um bicho, se era uma pessoa, se era uma coisa assim. Tô descrevendo como ele falou, tá? E ele assustou e ele falou, sai, jogou o pau e o bicho entrou pro meio do mato, parou de bater no cachorro dele. Aí ele falou, meu Deus, o que tá acontecendo? Aí ele já pegou o cachorro pro pescoço, já levantou o cachorro e vamos sair daqui. E quando ele tava saindo do mato, ele começou a escutar assobio e grito, sabe? Assobio e grito, assobio e grito. Até que, tipo assim, quando ele já tava quase saindo da mata, assim, levou uma pedrada nas costas. Aí ele falou, não é possível, né? Aí ele pegou o cachorro dele, levou lá, colocou dentro da máquina, do equipamento que ele tava, fechou e foi atrás de outra pessoa. Aí ele achou lá um rapaz que trabalhava ali naquela fazenda há muito tempo e tal, e comentou, falou, acabei de ver isso, será que tem alguma coisa, alguém aí e tal? Aí o rapaz falou pra ele, você viu algum guardião na mata? Você viu que aí ele falou que era um senhor, bem de idade, assim, esses senhores assim que contam essas histórias, assim, que só de falar você já impõe respeito, sabe? E ele falou, que é isso, né? E aí depois ele foi pesquisar, e na concepção dele era o caipora. E pelo que ele descreveu, que é um homem muito pequenininho, assim, uma estatura de uma pessoa anã mesmo, assim, com a pele bem vermelha, usando umas roupas meio maltrapilha, assim, todo rasgado e aquele cabelo espetado. E pra ele e pra mim também eu entendo que é o caipora. Bom, esses foram os relatos de hoje. Espero que você tenha gostado. Se inscreva, curta, comenta, ative o sininho para não perder as novidades que começam na semana que vem. Muito obrigado aos membros do canal. Muito obrigado ao Vinícius Daza, a Rosana Rodrigues, ao Ítalo Silva, que são os membros atuais aqui do canal. Em breve vai ter conteúdo especial para os membros, além que os membros vão me ajudar aí a sempre estar escolhendo os temas, sempre estar fazendo os vídeos especiais. Então considere-se ser um membro aqui do canal. E é isso, tamo junto. Deixa lá nos comentários o que você está achando, deixa lá nos comentários sugestões e não esquece de mandar para mim os seus relatos para contar aqui no canal Sem Tempo. Valeu!